Eu trabalho na assessoria de desenvolvimento de pessoas da IPLAN. A gente agora está dando início à cerimônia, né? Uma pequena reunião de encerramento da turma básica 6 e da mentoria que nós fizemos com o pessoal do laboratório. E a gente hoje, a nossa programação vai ser a apresentação do laboratório, onde o Nepô vai fazer uma breve apresentação da experiência dele no laboratório da IPLAN durante esses 3 anos. Depois nós vamos ter o pessoal da turma básica, que também vai fazer uma apresentação voltada mais para a área da saúde, não é isso? Isso. E o nosso objetivo hoje aqui é fazer uma integração das turmas, passar toda a experiência que vocês tiveram. Ao final a gente vai abrir para que vocês possam também falar um pouquinho da experiência. Então eu vou deixar agora para o Nepô para fazer as apresentações. Ou melhor, desculpe, primeiro o Vitor vai falar sobre o projeto, sobre as impressões dele, e depois a gente vai passar para o Nepô para iniciar as apresentações. Obrigado, Bárbara. Você me causou. Eu tenho que fechar. Estava assistindo outro dia uma apresentação e o rapaz apresentou um estudo relacionado ao uso da internet, porque muito interessante o estudo que ele apresentou. O estudo era mais para voltar a quais eram os maiores desafios que os CIOs de hoje em dia estavam enfrentando, né, de áreas de tecnologia, e é claro que a inovação aparecia ali. Mas o mais interessante que ele apresentou ali para mim, que eu acho que eu gostei do resultado, foi feita uma pesquisa junto aos jovens de quanto tempo eles permaneciam conectados à internet, né? Então foi feita uma pesquisa com diversos, principalmente com um público jovem, e qual foi a maior resposta que ele recebeu disso? A maior resposta que ele recebeu nessa pergunta, os jovens perguntaram o que é ficar conectado à internet, né? Porque os jovens eles nasceram num mundo eu pensei que tu ia vacilar, em nenhum momento eles estão desconectados da internet, né? Então, a internet que surgiu, né, para a gente na década de 90, com uma quantidade de usuários muito pequenos, muito, né, aquela coisa que demorou um pouco a se desenvolver, começou com, né, milhares de usuários, depois veio a segunda onda da internet, principalmente com os smartphones, com os tablets, essas coisas todas, então a gente passou por um número de milhões de usuários, e agora a gente se prepara para entrar na terceira fase da internet, né, que é a internet das coisas, que o número de dispositivos, de pessoas, de tudo que vai estar conectado à internet, se estima aí de 20 a 40 bilhões de dispositivos conectados à internet. Seja um carro, né, um automóvel, que hoje a gente já vê bastante, né, você a qualquer momento identifica onde que o carro está, você pode sair em várias cidades do mundo, você já tem a situação de sair de casa, poder reservar uma vaga na rua, né, no estacionamento público, você poder saber que aquela vaga vai estar disponível para você, para não perder tempo em procurando vaga, esse tipo de coisa. A tua geladeira, que você vai tirar os itens da geladeira e vai poder automaticamente, aquilo está gerando um pedido para o supermercado de acordo com a necessidade que você tiver. E por aí vai milhões de utilidades, de possibilidades que a internet hoje traz. Isso tudo, né, remete ao tema da inovação, né, que é justamente o que a gente está falando aqui. A gente está num mundo em constante transformação, os nossos maiores desafios, principalmente no serviço público, que a gente está vendo, é o fazer mais com menos, e a gente vê que isso só pode acontecer e só vai acontecer com o uso da tecnologia. Por isso essa aproximação cada vez maior, né, da IPLAN Rio com o tema da inovação, tentando trazer não só para os nossos funcionários, expandindo para dentro da prefeitura, que a importância da gente estar inovando, de estar trazendo formas de fazer mais com menos e poder cada vez mais aproximar o poder público do cidadão, prestando um serviço de melhor qualidade, mais próximo. E eu costumo também repetir muito nas minhas falas a questão dos bancos, né? Que eu sempre falo que a prefeitura ela tem que evoluir e funcionar como os bancos hoje funcionam, como a transformação toda que eles passaram. Hoje em dia dificilmente você vai numa agência bancária, todos os serviços estão disponíveis pela internet ou por outros canais.
você praticamente só vai hoje ao banco para tirar dinheiro, porque hoje ainda não inventaram uma forma de você estar imprimindo isso em casa. Mas, né, eu estava vendo agora o Bradesco, ele já começou agora a fazer a compensação de cheques por telefone. Você telefona, você fotografa o cheque e não precisa mais efetivamente depositar ele. Você vai entregar ele depois em algum outro momento, mas com simples foto do cheque, o Bradesco já está hoje processando a compensação bancária. Então, mais um avanço que eles estão fazendo para evitar e para dar mais comodidade aos clientes, para não precisarem ir até a agência. Então, a transformação é constante e a gente tem que estar com essa cabeça, essa mentalidade. A inovação não tem que ser alguma coisa que a gente vai parar para pensar, agora eu vou inovar. Tem que ser algo que tem que ser assimilado por cada um de nós e ser praticado em todas as nossas ações. É claro que a gente está falando aqui no trabalho, mas também nas nossas casas, nossas vidas particulares. Tudo isso a gente está sempre procurando fazer mais com menos, procurando evoluir, ter mais conforto, e por isso a importância da inovação todos esses processos. Tá? Então eu queria também aqui parabenizar todos vocês, sejam aqueles que já estão formados há algum tempo, participando do laboratório, sejam os novos formandos que estão aí iniciando nesse mundo, que eles possam aproveitar, trazer esse conhecimento que está sendo dado para o seu dia a dia, seja a sua vida pessoal ou profissional, trazendo essa evolução. E aí Plan Rio vai continuar investindo nisso, a inovação vai continuar sendo uma constante, uma busca constante, porque a sobrevivência da nossa empresa depende muito de estar inovando e mostrando aos nossos clientes as novas possibilidades, como que a gente pode evoluir no nosso dia a dia e nos serviços que eles prestam aos seus usuários e ao cidadão como um todo. Tá? Então eu agradeço aí, parabenizo a todos aí, em especial o nosso professor Nepo aí, que é o grande incentivador, fomentador dentro da Iplan de todo esse processo. Também parabenizar todos que acreditaram nisso desde o início, abraçaram essa causa e estão aí mantendo-a viva desde o seu início. Tá? Então, parabéns a todos, muito obrigado, vou passar a palavra para o Nepo. Obrigado. Bom, estamos aí completando 3 anos de trabalho, são 100 alunos formados, né, internos e externos, e nós conversamos sobre a perspectiva desse semestre e a gente chegou à conclusão que era importante, eu sugeri, e a Bárbara concordou, a Cristina, da gente fazer uma espécie assim de balanço. E aí nós criamos uma mentoria e o objetivo dessa mentoria, as reuniões nas quintas de manhã, foi tentar fazer uma avaliação do que a gente esperava no início, quando começou esse projeto, o que não funcionou e o que funcionou. E daquilo que não funcionou, quais são os ajustes que a gente deveria fazer para que as coisas pudessem funcionar melhor. Então, aí eu falei, bom, vou fazer essa apresentação. E aí, quando eu fui imaginar essa apresentação, o que eu pensei? Pensei o seguinte, eu não vou fazer uma apresentação, não quis fazer uma apresentação com o retrovisor. Eu resolvi fazer uma apresentação com a perspectiva de futuro. Então, como se fosse uma apresentação assim, se o Nepo tivesse vindo há 3 anos atrás e fosse fazer uma apresentação do que seria esse projeto, como é que eu apresentaria esse projeto se eu pudesse entrar na máquina do tempo há 3 anos atrás? Quando eu cheguei aqui na Iplan, 3 anos atrás, eu tive com o Ricardo e com o Paulo lá na presidência e eles falaram, a gente está querendo fazer um projeto de inovação. Eu falei, olha, eu não trabalho com inovação, eu trabalho com inovação colaborativa, numa determinada linha que é a gente tentar usar a internet, usar as ferramentas da internet que estão em rede e tal, para empoderar o cidadão e resolver problemas que hoje a gente não consegue resolver e tal. Aí eles falaram, então, pô, bacana, vamos experimentar uma primeira turma. Fizemos uma primeira turma, depois o resultado da primeira turma foi muito
emocionante, o Ricardo teve na formatura e tudo, e aí então a gente resolveu fazer mais 7, e depois das 7, mais 7, e nós estamos agora nesse segundo bloco, e agora no segundo semestre a gente tem mais uma turma básica. Então, eu queria te pedir ali para operar ali. Então eu resolvi fazer aqui uma apresentação dizendo o seguinte: se a gente começasse a inovação hoje, o que eu diria há 3 anos atrás para a gente recomeçar o processo? Então, dá um pulinho aí na frente, aí eu botei essas fotos. Essas aí são os slide share, essa aí pode pular. Então, estamos aí com as turmas, né? Quer dizer, então o que eu aprendi? Pode pular também, Eurico. Como é que a gente iria? Bora. Então, pode mais uma. A primeira coisa que eu acho interessante da gente trabalhar, aí tem essa frase do Facebook, depois eu peguei uma outra do Schumpeter, Eurico, pode ir na frente aqui, que é o seguinte: a iPlan, ela é uma empresa de tecnologia. Então, toda empresa de tecnologia, ela naturalmente trabalha com inovação. Independente se tiver projeto de inovação ou não, todos os setores da iPlan, de alguma forma, quando faz uma versão nova de um software, quando chega à conclusão que determinada coisa não está funcionando, ou quando faz uma instalação de um novo servidor, o tempo todo a informática é um projeto de inovação. Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar, pode pular, Gabriel. Vai de novo. Vamos. Bom, então o que eu queria falar é isso. Aqui, digital tem que ir para trás. Não, vai com a setinha direita aqui, ó. Milfon, assume ali, faz favor. É só apertar Enter ou... Não, acho que você foi para a última. Não, agora tem que voltar para a primeira, exatamente. Está na última já, que você botou o page down, ela foi para a última. Faça backspace, faça mais. Pode ir para a próxima, por favor. Então, a inovação, e isso eu acho que foi uma confusão, desde o início, desde o primeiro dia do laboratório. Então, se eu fosse começar de novo, para um novo cliente, eu diria o seguinte: inovação é uma capacidade humana de reinventar sua maneira de pensar, agir, alterando processos, produtos e serviços. Então, quando nós começamos esse projeto na iPlan, e as pessoas falam, o projeto da inovação, da iPlan, etc. tal, desde o primeiro momento, nós começamos um projeto, um tipo específico de projeto de inovação. Então, às vezes, alguns diretores, alguns gerentes, e algumas pessoas chegam para mim e falam assim, a gente está aqui pensando num projeto de inovação. O projeto de inovação que a gente iniciou desde o primeiro momento foi uma inovação para tentar trazer para a iPlan um tipo de inovação que a iPlan fazia zero. Que ela não tinha capacidade nenhuma de trabalhar, zero. Alguma inovação a iPlan fazia. Né? Então, a inovação que acontecia no dia a dia, ela vinha caminhando. O problema é que a iPlan, ela estava não preparada, ou completamente despreparada, para um tipo de inovação emergente nas cidades do mundo todo. Foi o que eu falei para o Paulo e para o Ricardo. Eu falei, o que vocês têm que se preparar agora é para um tipo de inovação. Então, o projeto, desde o primeiro momento, nunca foi um projeto de inovação pura. Olha, eu vou fazer um trabalho de inovação. Foi um projeto direcionado para criar um tipo de inovação na Implan, que é um tipo de inovação que era uma demanda emergencial para você poder começar a trabalhar com um tipo de inovação que não vinha sendo trabalhado. Então, pode ir.
Então, eu comecei analisando, se a gente fosse recomeçar as coisas, eu diria o seguinte: existe uma inovação natural que é feita sem uma coordenação. E existe uma inovação incentivada feita sobre uma coordenação. Então, os projetos de inovação dentro das organizações, quando você diz, vamos fazer um projeto de inovação aberta, tradicional, as pessoas criam uma inovação incentivada. Porque a inovação naturalmente acontece. Não é que ela não acontece. Não existe uma empresa do mundo, nenhuma pessoa que não faz durante um dia alguma coisa que não tenha uma inovação. Sempre há uma inovação que a gente faz. Vou arrumar hoje cabelo diferente. Hoje eu vou botar essa camisa misturada com essa calça. Hoje eu vou botar esse sapato misturado com a camisa. Isso é um tipo de coisa. Está mudando alguma coisa. Então isso é um tipo. Hoje eu vou pegar uma rua diferente porque eu acho que vai ser mais rápido. Isso tudo é uma mudança natural que a gente vai tentando aperfeiçoar. Tem um economista austríaco que diz o seguinte: o ser humano sempre sai de uma situação de desconforto procurando uma situação de menor desconforto. Então, você vai sempre procurar sair de uma situação que você não está satisfeito para uma situação que você está um pouquinho mais satisfeito. Então, a inovação é uma tentativa de sair desse desconforto e ir para uma situação de menos desconforto. Então, essa é a primeira coisa. Então, dizer que a iPlan ou qualquer empresa do mundo não tem inovação, tem. Existe uma inovação natural. Os projetos de inovação tradicionais nas organizações são inovações incentivadas. Vamos lá, Eurico, por favor. Então, quando a gente vai começar projetos de inovação, você tem dois modelos, dois tipos de inovação num projeto de gestão de inovação. Você tem o incremental, que você vai trabalhar em cima das coisas que estão acontecendo, ou seja, você vai incentivar uma inovação incremental na organização, você vai não deixar que isso aconteça naturalmente, você vai aumentar essa dinâmica. E você tem uma inovação disruptiva, que é a criação de novos processos, produtos e serviços. Então, quando a gente começou esse projeto, e eu disse isso no início desse trabalho, eu disse: eu sou especialista no modelo de inovação disruptiva. E acho que a iPlan hoje tem uma emergência e uma urgência de trabalhar com este tipo de inovação. Então, quando a gente começou o projeto, desde o primeiro momento, o projeto da iPlan de inovação foi, desde o primeiro momento, trabalhar num tipo de projeto de inovação disruptiva. Eu não entrei neste campo incremental. Porque às vezes algumas pessoas falam assim: eu gostaria que o projeto da iPlan trabalhasse mais com a inovação incremental. Eu não estou dizendo que a inovação incremental não deveria acontecer e nem que não deveria haver um incentivo à inovação incremental. Só estou dizendo que a dinâmica, o acordo, o acerto, a maneira que a gente começou foi para trabalhar com inovação disruptiva. A gente trabalhou... Então, o projeto de inovação da iPlan é um projeto que teve um foco de inovação disruptiva, porque existia essa demanda e que eu sugeri que a gente devia trabalhar. Então, dentro da inovação disruptiva... Pode ir, Rico. Dentro da inovação disruptiva, a gente vai trabalhar com incremental, projetos que envolvem aspectos operacionais. Disruptiva são projetos que envolvem aspectos estratégicos. Projetos estratégicos. Por que a inovação disruptiva é estratégica? Porque a incremental, a gente trabalha com coisas que vêm acontecendo. Já foi discutido na estratégia, você já definiu o que ia ser feito, e você então está fazendo uma coisa que já está acontecendo. Você vai melhorar o que está acontecendo. A disruptiva, ela não é operacional. A disruptiva é estratégica porque ela vai fazer algo que não está acontecendo na organização. Ela vai trabalhar em cima de uma coisa que a organização não está trabalhando e demanda trabalhar. Se vocês analisarem os últimos 2, 3 anos na Prefeitura do Rio de Janeiro, várias ações da Prefeitura foram em direção à colaboração. Toda a inovação que a Prefeitura fez na área, principalmente tecnologia, muitas dessas inovações foi direcionada para a inovação disruptiva e participativa. Então, o que eu queria colocar o projeto da iPlan é um projeto de inovação disruptiva e esse projeto é um projeto estratégico. Ele não é operacional.
porque ele está tentando colocar a IPLAN dentro de um cenário futuro previsível. Bom, aí dentro da inovação disruptiva, eu estou mostrando para vocês, por que eu estou falando isso aqui? Para mostrar o seguinte, quando as pessoas olham para o projeto de inovação, quando as pessoas olham para o laboratório, as pessoas olham para o laboratório e veem um projeto de inovação incremental. E quando olha para o laboratório e a gente diz que é uma inovação disruptiva, a gente, além de ser uma inovação disruptiva, a gente tem, dentro dos projetos de inovação disruptiva, nós temos um tipo de projeto de inovação disruptiva que é a inovação participativa. É um desdobramento da inovação disruptiva. Então, o projeto da IPLAN, se a gente fosse colocar um nome científico, é um projeto de inovação, focado em projetos disruptivos que incorporam a participação. Esta era a demanda, esta era a visão estratégica que manteve a ideia do laboratório o tempo todo. Então, muitas vezes, as pessoas me questionam o seguinte, já recebi esse tipo de comentário. Olha, mas por que o projeto de do laboratório de inovação não faz inovação incremental? Porque eu falei, desde o primeiro momento, o foco não foi este. Desde o primeiro momento, o projeto de inovação da IPLAN foi um projeto de inovação disruptiva participativa. Por quê? Porque existia uma necessidade da IPLAN sair de um V0 nessa área. V0. Quando a gente começou esse trabalho, não existia nenhuma cultura de participação na IPLAN. Não existia nenhum tipo de problematização das pessoas em algo que é hoje prioritário na maior parte das cidades do Brasil e do mundo. A possibilidade do cidadão participar através das novas tecnologias. Isso você vai ver em todas as cidades dos Estados Unidos, você vai ver em todas as cidades da Europa, você vai ver em várias cidades do Brasil que estão colocando o Colab, e a IPLAN estava zerada quando a gente começou isso. Zerada. Não havia nenhuma cultura de participação digital na IPLAN. Nada. Não é que algumas pessoas individualmente sabiam alguma coisa, mas não existia um esforço da IPLAN para correr atrás na direção da inovação participativa. Então, todo o esforço que foi feito até aqui é capacitar a IPLAN para que ela possa compreender o que é inovação participativa, compreender a dificuldade que é implantar a inovação participativa, compreender o que seria, por que a gente está indo para a inovação participativa, quais são os desafios da inovação participativa, como é que a gente desenvolve plataformas de inovação participativa, né? Como é que a gente coloca essas plataformas para rodar e qual é o benefício que isso traz para o cidadão. Esse é o esforço. Sair de um ponto zero e a gente conseguir fazer com que a gente tem hoje 100 pessoas que passaram e se aculturaram neste ambiente. Hoje a IPLAN, inclusive, quando a gente teve a visita do pessoal da Suécia, né? O pessoal, eu encontrei com o cara na porta, e aí ele veio falar para mim e dizer o seguinte, olha, eu estive aqui rodando em vários lugares. Aqui foi o lugar que eu mais consegui dialogar com as pessoas. Porque as pessoas estão falando mais ou menos a mesma língua, né? Recebemos visita do pessoal da Embrapa, recebemos visita do pessoal da NTT, né? Então a gente começou a criar um polo cultural, principalmente isso, de compreensão da inovação participativa. Então, quando as pessoas falam, mas isso aí, esse projeto é um projeto de inovação, eu não vejo a inovação interna, eu não vejo a inovação dentro da IPLAN, esse laboratório de inovação não está inovando para dentro da IPLAN. Não foi este o foco desde o início. É como se fosse um contrato. Você diz assim, o contrato é, algumas pessoas começaram a trabalhar melhor? Sim. Algumas pessoas começaram a se sentir mais animadas? Sim. Algumas pessoas até fizeram projetos nas suas áreas diferentes? Sim, existem casos nesse sentido. Mas o projeto foi um projeto, nome científico desse projeto, Projeto de Inovação Disruptiva Participativa. É assim que eu estou chamando hoje. Não estou chamando de colaboração. Aí você vai perguntar, mas por que você não está chamando de colaboração? Porque a participação
é algo mais avançado que a colaboração. Que a pessoa pode até chegar, eu fiz uma reunião com outro cliente, o cara falou assim, não, aqui tudo bem, aqui a gente pode inovar, mas desde que não mude nada. E pode colaborar desde que não participe. Bom. Então a inovação participativa ela é feita sobre uma coordenação, visa a criação de novos processos, produtos e serviços. Olha só a marca aqui, ó, novos processos. Não é a continuidade dos processos atuais, é uma capacitação para a Iplan poder resolver problemas que ela não tinha condições de resolver. E ela incorpora a nova cultura participativa digital que é emergente no mundo. Ou seja, a Iplan ela tem hoje um corpo técnico que tem condição de pegar um problema complexo, vocês vão ver na turma básica, qualquer problema na prefeitura complexo que talvez não tenha solução de várias maneiras, não tenha saída de solução, como é o caso que a gente discutiu do transporte, de fiscalização de transporte de ônibus, são 40 fiscais para 9 mil ônibus, não há possibilidade de solução desse problema que não seja através da inovação participativa. Não é que a gente quer fazer de outro jeito, não há outra forma de resolver esse problema. Então a Iplan, ela como uma empresa de tecnologia, ela se apresenta como, eu tenho condição de ajudar nessa direção. Bom, então a inovação sempre é a superação de alguma barreira, pode ir. É uma superação de uma barreira cultural, capacidade de enxergar diferente. Pode ir. É uma barreira tecnológica, capacidade de uso de novas ferramentas. Barreira econômica, da gente introduzir novos recursos para novos projetos. Podemos ir. E aí, nós vamos começar a trabalhar, eu fiz aqui alguns gráficos. Quer dizer, quando você aponta uma inovação e essa inovação reduz o desconforto, a tendência é que você tenha uma forte taxa de adesão. Ninguém chegou para vocês e perguntou se vocês queriam usar celular. Quando você viu o celular, você falou, pô, isso aqui vai resolver uma série de problemas para mim. Eu vou resolver uma série de problemas. Eu vou sair de uma situação de desconforto, de eu ter que ir a um shopping e não posso, eu tenho que marcar com uma pessoa ficar esperando na frente de uma loja, senão eu vou me desencontrar. Hoje você vai para um shopping, as duas pessoas estão com o celular, ficam se falando no celular, tocando o WhatsApp, de repente nem se encontram. Vamos embora. Pô, a gente se encontra depois. Cada um ficou lá, fingiu que se encontrou, não se encontrou. Né? Por quê? Porque o celular permite que você tenha essa mobilidade. Então, quando a gente entra numa redução de desconforto, você aumenta a taxa de adesão. Então, o objetivo da inovação é você conseguir perceber um desconforto para solucionar um problema e a partir daí você ter uma taxa de aumento da taxa de adesão. Então, quando a gente faz uma inovação incremental, com um processo já existente, o impacto cultural da inovação incremental é pequeno. Pode ir, Eurico. Quando a gente implanta uma inovação disruptiva, o impacto cultural é muito mais forte. Então, o que isso significa? Significa que existe quando a gente está falando de inovação disruptiva, no caso da Iplan, e participativa, existe um processo, a gente vai ver a tabela depois, fortemente cultural. Não daria para fazer um processo na Iplan de inovação disruptiva, participativa, sem uma forte capacitação para uma mudança de visão e de cultura. Não se trata de uma mudança, vamos agora implantar uma nova tecnologia. É uma mudança de modelo de governança. O fiscal ocupa uma outra posição. O gestor ocupa uma outra posição. Há uma perda de poder evidente em uma série de circunstâncias. Há uma série de interesses agregados a esse poder que começam a perder espaço quando o cidadão começa a participar diretamente. Isso tudo tem que ser visto, tem que ser percebido, porque o profissional que vai implantar um processo de inovação participativa, ele tem que ter a noção de que ele vai envolver questões políticas nesse processo.
Você não vai colocar um cara fiscalizando ônibus ou fiscalizando feira que não vai criar um problema de político para uma série de atores nesse processo. Então as pessoas precisam entender que esse impacto cultural é muito grande e elas têm que se capacitar. Elas não são técnicos de informática que estão implantando um sistema de informática. Elas estão mudando uma estrutura de poder que tem hoje na cidade que prejudica um conjunto de pessoas que vai deixar de ser prejudicada e outras vão ser prejudicadas. Uma minoria vai ser prejudicada para uma maioria não ser prejudicada. E isso envolve uma discussão cultural em que as pessoas têm que ter noção disso. Bom, então, vamos. Quando a gente implanta um projeto de inovação disruptiva, ele tem uma diferença em relação aos outros tipos de projeto. Você coloca o novo conceito para rodar e esse conceito tem que rodar de uma forma, numa área isolada, num lugar separado, e você tem um tempo de implantação longo para que você possa amadurecer a nova cultura. Quando a gente diz que a gente vai implantar inovação participativa, quando a gente dá para imagina você dar, como a gente vai falar agora na turma básica, quando, por exemplo, as pessoas começarem a avaliar os postos de saúde via celular, isso vai ter um impacto cultural muito forte. Se a gente começa a avaliar via celular escola, isso vai ter um impacto cultural muito forte. Então isso não é uma coisa que você pode chegar e dizer, bom, vou plantar aqui, vamos embora, vamos fazer isso rápido. Então, eu fiz aqui uma separação da experiência que a gente teve aqui. Eu dividi em cinco blocos. O que eu aprendi ao longo desse processo não quer dizer que eu tenha resistentes militantes na turma, mas eu digo o seguinte, de maneira geral, de todos os meus alunos, com todas as experiências, com todos os meus clientes, eu diria que a gente tem 5 níveis de pessoas que vieram, que participam normalmente de um processo de inovação disruptivo participativo. Você tem os entusiastas, você tem os que aderem com facilidade, mas não são tão entusiastas assim. Tem pessoas que dizem, pô, tudo bem, eu acho bacana, mas tudo certo. Tem pessoas que são resistentes, mas acho que não vai dar certo, mas tudo bem, deixa fazer. E tem os resistentes militantes, que fazem assim, não, isso não vai dar certo, eu não vou deixar que aconteça. Existem todos esses perfis e a gente tem que conseguir identificar esses perfis e conseguir lidar com esses perfis ao ponto que, em cada um desses níveis, o projeto ele vai se sofisticando. Porque cada um tem um papel importante, tirando os resistentes militantes, né, que esses, de repente, vão sempre ser contra o projeto. Aqui, cada um vai agregar. Isso aqui vai ser sempre uma oposição ao projeto, mas os outros todos vão caminhar. Então, eu fiz mais ou menos aí um detalhamento disso. Aqueles que devem liderar projetos, que são os entusiastas, eu já mandei para vocês, não vou ler tudo, né? Só passar rápido, devem apoiar o projeto, é um segundo time que apoia e já faz uma certa crítica, que é um pessoal um pouco mais crítico, pode ir. Depois tem um pessoal que vai revisar os detalhes, que já serve para revisar. Depois você tem, pode ir, os indiferentes, que aí também serve, e o pessoal que deveria ser, não deveria estar no projeto no início e deveria evitar que participe, que é o último, que são os resistentes militantes, que é o pessoal que fica contra um projeto de inovação disruptiva que não quer que o projeto aconteça. Então, esses 5 atores estão presentes num projeto desse tipo. Bora. Então, quando a gente fala em projeto de inovação participativo, e a gente fala de projeto disruptivo, não dá, essa é a experiência que eu tive nos últimos 10 anos trabalhando com isso. Por que a gente faz o laboratório separado na organização? Por que eu não coloco o laboratório dentro de um setor de produção da IPLAN? Por que esse laboratório não pode ficar no sistema de projetos? Por que ele tem que ser separado? Porque é um modelo mais ou menos o modelo chinês. O que é o modelo chinês? A China criou áreas de capitalismo, mas não mudou o sistema como um todo. Essas áreas trabalham completamente diferentes. Foi mais ou menos o que a Amazon fez com o Kindle, criou um laboratório secreto. É mais ou menos o que as empresas estão fazendo no polo
de tecnologia no fundão. Elas estão criando áreas separadas para poder fazer uma inovação diferenciada. Eu encontrei domingo uma pessoa na praia e ele trabalha na área da Oi, em que eles trabalham com inovação separada, porque a inovação que eles começaram a fazer não seria suficientemente positivo trabalhar internamente na empresa. Então o laboratório ele vai trabalhar nessa direção para evitar que a cultura da organização atrapalhe a inovação. Bom, bora. E aí a gente cria essa zona separada, isso a gente já falou, isso aí vocês já estão trabalhando, podemos ir. O Laboratório de Inovação Participativa, que é assim que eu estou chamando, é um celeiro para os novos projetos, podemos ir. Eu quero chegar no... Bom, aí vamos chegar, eu acho que esse é o resultado mais importante e eu queria chamar a atenção de vocês. Esse talvez seja a tabela mais importante, pode ir, pode puxar. Essa tabela aqui foi a tabela que a gente trabalhou muito agora na mentoria. Quero agradecer ao Paulo, quero agradecer ao Ricardo que participou, né? O pessoal todo que esteve aí discutindo isso. E a gente... Essa tabela explica um pouco, Raquel, essa tabela explica um pouco por que o projeto da IPLAN não conseguiu ainda entregar produtos. Porque as pessoas falam o seguinte, primeira, digamos, crítica que o laboratório recebe. O laboratório não faz inovação participativa, não faz inovação incremental. Não se propôs a fazer. Aí o laboratório disse, bom, tudo bem, vocês não estão fazendo inovação incremental, mas vocês deviam estar entregando produtos de participação. Por que nós não estamos entregando? E por que o laboratório da IPLAN não entregou ainda, tirando, digamos, o aplicativo de feira e alguns protótipos que existem, por que não entrou, apesar de 3 anos, nenhum projeto de inovação participativa na cidade? Então, quando a gente fez a primeira palestra, eu me lembro claramente quem apresentou foi o Paulo Chagas, nós acreditamos, naquela época, que era possível desenvolver projetos com 10% de tempo das pessoas, para que as pessoas pudessem se dedicar a projetos. Isso é uma coisa inovadora dentro da IPLAN. Hoje nós temos equipes multidepartamentais e multidisciplinares que trabalham no laboratório, todos voluntários, todas as turmas foram voluntárias e toda a participação no laboratório é voluntária, não vinculada à avaliação do final do ano, que vai ganhar mais porque está participando do laboratório. A participação do laboratório é no amor. É no amor. Toda vez que as pessoas me perguntam o que eu ganho participando do laboratório, eu sempre digo, segunda-feira mais animadinho. Só. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, esta premissa de que com 10% de tempo a gente ia conseguir fazer os produtos todos do laboratório, não é verdadeira. Se eu tiver um novo cliente, eu vou dizer, 10% do tempo das pessoas não tem condições de entregar produtos e serviços na área de inovação participativa. Porque se você pensar que 10% do tempo são 4 horas por semana, uma reunião do laboratório já matou o tempo das pessoas para entregar produtos e serviços. E nem sempre as pessoas que participam do laboratório têm condições de desenvolver os produtos e serviços que as pessoas imaginam. Às vezes é um aplicativo que as pessoas não sabem desenvolver, às vezes é uma plataforma que as pessoas não sabem desenvolver, porque são coisas diferentes. Então a pergunta é, o que seria, então, como é que seria possível, e essa aqui é a questão que está colocada, como é que o laboratório pode entregar produtos e serviços? Por que ele não entregou? Porque nós não tínhamos essa tabela, na minha opinião. Esse é o grande resultado dessa mentoria. Se nós tivéssemos essa tabela 3 anos atrás, nós teríamos trabalhado de uma maneira muito melhor. O que acontece aqui? Eu percebi que existem 3 etapas para que a gente possa trabalhar
a entrega de produtos e serviços. O que nós fizemos até o momento é o trabalho de aculturação. Nós aculturamos as pessoas. Fase 1, forte aculturação na inovação participativa. Está na portaria que foi aprovada dizendo, a partir do momento que este processo de aculturação imaginar um protótipo, ele, e aí está já na portaria, receberia um aporte para que aquela ideia virasse um protótipo e dessa ideia do protótipo virasse um produto e um sistema. Então, qual é o problema que a gente tem? O problema que a gente tem é, primeiro, que a gente não percebia essas 3 etapas. E para ter essas 3 etapas, é preciso que haja uma espécie de board, um conselho, que no momento em que você apresenta um protótipo, esse protótipo sai da aculturação e entra na prototipação. Dizer, olha, vamos fazer o projeto de ônibus. Beleza. Você entrega o projeto para um board, para um conselho, o conselho aprova esse projeto e coloca os recursos necessários para fazer o projeto, o protótipo. Então você sai da aculturação e diz, um conselho está colocado aqui nesse centro, esse conselho aprova protótipos que estão saindo daqui, coloca os recursos necessários, que podem ser de pessoas do laboratório para desenvolver ou não, pessoas de fora, etc, etc, e que a partir daí você vai desenvolver o protótipo coordenado pelas pessoas, conceitualmente coordenados por essas pessoas aculturadas. E aí você iria então para uma prototipação, uma incubação dos protótipos. Depois que o protótipo caminhar, você tem aqui esse mesmo board, esse mesmo conselho, ele recebe o protótipo, ele aprova o protótipo e esse protótipo é desenvolvido o sistema. E você então teria a etapa do desenvolvimento do próprio sistema a partir do protótipo. Nós hoje na IPLAN não temos esse conselho. Se o laboratório pensar um projeto, eu quero fazer um projeto de ônibus com aplicativo, com programa, etc, etc, não há esse conselho. Esse conselho precisa ser criado, ele não existe. Então, no momento que existe um protótipo interessante, vou apresentar isso para a Secretaria de Saúde, vou apresentar isso para a Secretaria de Transporte. A Secretaria de Saúde e Transporte poderia fazer parte desse conselho, você iria para a prototipação e depois você aprovaria este mesmo conselho, a outra etapa, você aprovaria a produção do processo. Isso não existe. Este, na minha opinião, é o grande problema hoje do laboratório. Não há este conselho e a gente criou uma fantasia nossa, interna, de que tudo ia ser resolvido internamente no laboratório com 10% de tempo. Isso não acontece, nós não formalizamos esse conselho aqui e não formalizamos esse conselho aqui. Então o que acontece? Muitas das ideias do laboratório pararam aqui e não foi para frente, porque a gente não tem esse conselho que precisa ser criado aqui e aqui. Uma normatização de apresentação, o projeto é esse, assim, 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 vai custar tanto, 3 meses para desenvolver um protótipo e depois 3 meses, sei lá, para desenvolver a produção. Então, este é um dos ajustes que precisa ser feito. A partir deste momento, o laboratório tem condição de começar a entregar produtos e serviços. Essa é a primeira tabela importante da mentoria. Vamos, Eurico, fala. Tem outro dado aí. Aí tem uma discussão que eu acho que é interessante, e aí vamos entrar na outra etapa, também foi resultado da mentoria. O que acontece aqui? Quando a gente começou a discutir agora na mentoria, as pessoas colocaram o seguinte: quando um projeto entrar em produção na IPLAN, ele vai entrar em produção aonde? Ele vai rodar no sistema de produção tradicional da IPLAN? Ele volta para trás? Ou seja, ele vai andando, entra em produção e vai para a produção atual da IPLAN? Ele entra como se fosse um projeto de produção tradicional da IPLAN?
Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. O que acontece? Esse projeto que a gente vai trabalhar com projetos pilotos e projeto que se expande para não pilotos, em que a gente vai ter as etapas de implantação, nós temos um problema que é o seguinte: se este projeto que a gente desenvolver, ele entrar, vai um pouquinho mais para frente, eu acho que é outra. Se esse projeto entrar dentro da estrutura tradicional de produção, olha só que interessante. Quando a gente trabalha com os projetos que rodam hoje na IPLAN, um projeto da IPLAN hoje, ele trabalha com dados. E esses dados que trabalham hoje, os projetos que rodam nos sistemas na IPLAN, esses projetos, eles não têm a participação de usuário. Ele não tem uma participação externa. O perfil das pessoas que vão coordenar uma plataforma digital participativa não é o mesmo perfil das pessoas que trabalham hoje dentro da IPLAN. Não é uma folha de pagamento que roda a partir de mudanças de dados. É o usuário que começa a frequentar o ônibus e a gente começa a ver que o aplicativo precisa ser alterado de alguma forma porque os usuários estão com dificuldade de mexer no aplicativo. Então, você tem uma informação que vem de fora para dentro, você tem uma participação de usuário que vem de fora para dentro, que este perfil de produção não é um perfil tradicional de produção. Se você botar para rodar um sistema de plataforma participativa, acreditando que esse sistema vai rodar e é um sistema tradicional, ele não é um sistema tradicional. Se a gente imagina que a gente vai botar os usuários avaliando as empresas de ônibus através de celulares, diariamente vai haver necessidade de ajuste e vai ter que ter uma necessidade de conversa com esses usuários para saber como é que eles estão lidando com aquela coisa de informação. O usuário passa a ser um fiscal. E se a gente colocar esse sistema de produção internamente, isso vai ser um problema. Então a gente tem que pensar, e aí a gente não tem esse problema ainda, mas quando for ter esse problema, a gente tem que analisar o seguinte: na hora que esses sistemas começarem a rodar, eles não vão poder sair, não pode se achar que esse sistema é um sistema tradicional. Vai gerar uma crise para a equipe que vai coordenar o projeto. Porque esta equipe que vai coordenar o projeto, ela tem que ter passado pelo laboratório e este processo vai demandar uma equipe permanente formada na inovação participativa. Não dá para pegar o projeto de inovação participativa, colocar na área de produção e dizer agora rodem esse projeto aí e não tiver uma equipe separada. Então isso vai demandar que alguma equipe tenha que ser deslocada para coordenar e controlar esse projeto. Não será um processo que pode rodar dentro da estrutura tradicional. Essa é a minha avaliação. Bom, isso aí a gente já é uma coisa tradicional que a gente já trabalhou, né? Esse é o nosso velho, é o nosso gestor, colaborador e robô e o algoritmo no meio, isso a gente já viu. Bora. Isso aí é só a especificação disso. E aqui está mais ou menos o modelo que é a saída. Vitor, qual é a saída que eu vou dar para o gestor? O que eu vou entregar para esse gestor? O que eu vou entregar de melhoria para esse gestor? Por que esse negócio de inovação participativa é tão importante para a IPLAN e para a cidade e para os cidadãos? Porque no momento em que eu recebo uma plataforma participativa, a gente aqui vai colocar isso, pode ir um pouquinho. A gente vai ter, o gestor vai passar a ter uma visão online da vida da cidade, aqui você pode colocar escola, você pode colocar posto de saúde, você pode colocar linha de ônibus, você pode colocar feiras, você pode colocar sinais de trânsito, você pode colocar o que você quiser aqui, você vai ter online, a partir da recepção dos usuários, a partir da introdução de dados dos usuários, você vai ter uma vida,
O gestor vai ter uma posição do que está acontecendo. Se algum posto de saúde tiver uma caída de qualidade, ele vai ver isso online. Se uma escola estiver tendo um problema, ele vai ver isso online, ao mesmo momento que está acontecendo aquele problema. Ele não vai precisar que um gestor venha informar, que um diretor, ele vai se antecipar muitas vezes às crises que vão acontecer. Bora. Você pode ter a visão de cada unidade, ou você pode ter uma visão como um todo, pode ir. Acho que a gente... Melhoria continuada, essa plataforma ela tem uma melhoria continuada, pode ir. E aí tem um pouco que o Vitor falou, a métrica de avaliação, que aí o pessoal vai dizer o seguinte, qual é a métrica de avaliação de uma inovação participativa? Ah, porque os usuários estão curtindo mais o Facebook? Ah, os usuários estão curtindo mais o Twitter? Não. No momento em que eu coloco uma plataforma dessa no transporte, o que eu consigo fazer? Eu estou reduzindo o custo para fazer a fiscalização e aumentando os benefícios. Eu consigo identificar mais rapidamente quais são os ônibus na cidade que estão com barata. Eu consigo identificar mais rapidamente os motoristas que estão furando o sinal e possivelmente podem provocar um acidente mais na frente. Eu costumo... isso aconteceu na primeira turma, a gente estava fazendo a nossa primeira turma aqui, não sei se foi a primeira ou a segunda, na Ilha do Governador aconteceu aquele acidente que o ônibus capotou porque houve uma briga entre o motorista e o passageiro. E o motorista já tinha um tradicional problema de irritação. Se a gente tivesse um modelo como esse, não é que não iria acontecer aquele acidente com 10 mortos. Mas a gente poderia reduzir o risco de um motorista com aquele tipo de perfil estivesse trafegando pela cidade e a gente teria economizado, teria poupado a vida de 10 pessoas. E se a gente não implantar a inovação participativa, não há possibilidade de resolver esse problema de outra maneira. Não é aumentando de 40 para 400 fiscais que a gente vai conseguir fiscalizar 9 mil ônibus. Então, qual é a vantagem da inovação participativa? E a iPlan hoje tem esse diferencial. Eu digo mais a vocês, a iPlan hoje, ela tem uma cultura de participação, de inovação participativa que nenhuma outra prefeitura do Brasil tem. Posso apostar com vocês que vocês têm hoje uma cultura de inovação participativa que ninguém tem. O que está faltando para a iPlan decolar nesse processo é, a partir dessa avaliação que a gente fez, agora que a gente pode, digamos assim, dizer que o projeto entra na sua versão, na minha sugestão, 2.0, a versão 2.0 é criar um corpo, um conselho, em que cada etapa, por exemplo, tem esse projeto dos meninos na área de transporte, esse projeto já está bem avançado. Então, criar um conselho para aprovar esses protótipos, transformar esse protótipo em produto, colocar os pilotos para rodar e começar a fazer os testes pilotos com o apoio da Secretaria de Transporte. É o que está faltando. São os conselhos. E a partir daí a gente conseguir avançar nesse processo. Bom, aí tem, vocês já conhecem, né? Tem o slide share, etc. Bom, gente, o que eu queria apresentar era isso aí. Obrigado. Bom, agora, na sequência, tem o Eurico, vai apresentar o trabalho da turma básica, né, que a gente fez juntos na turma lá, que é um trabalho de participação, de inovação participativa na saúde. Não, você vai abrir o... Leandro, pilota aí. Eurico, segura aqui. Não só mostrando o Leandro. Está nesse pendrive aqui. Você pode pegar um.
pessoal. Esse aí é o... A gente vai falar um pouco sobre a possibilidade da participação, né? Sobre a possibilidade participativa da unidade de saúde, da gestão participativa da unidade de saúde, né? Na cidade do Rio de Janeiro. Pode passar. A ideia é desenvolver projeto para permitir a gestão colaborativa da unidade de saúde. Pode passar, por favor. Tá. Introdução da cultura participativa digital na área de saúde pública. Aí, pensando nisso, eu lembrei da experiência que tive nas ruas, né, coordenando operações de trânsito e atendendo o público, onde a gente enfrentou algumas dificuldades e adotou algumas soluções que deram bastante resultado. Nas filas para atendimento, o pessoal chegava lá, recebeu multa, ia reclamar ou entrar com recurso. O pessoal, ninguém quer receber multa, né? Chegava lá invocado na fila, não queria esperar muito. E às vezes chegava uma pessoa, um cidadão, que se dizia mais importante, às vezes até com truculência, e querendo ser atendido na frente. Isso era muito ruim, porque afrontava as pessoas. E a gente passou a adotar a seguinte solução. A gente perguntava às pessoas que estavam na fila se elas permitiam que aquela pessoa fosse atendida na frente. Na maioria das vezes, elas diziam não. Não tem sentido, ele não pode ser atendido. Então o atendente não dizia diretamente que não ia atender. Na verdade, eles consorciavam as pessoas que eram o que, na verdade, decidiam sobre o atendimento ou não. Eram elas que estavam decidindo quando diziam sim ou não. Quando o atendente, desrespeitando isso, inicialmente que a gente não entendia, chegava para o cidadão e atendia, ele recebia vaias e até xingamento. E que aí que eu comecei a ver hoje, porque na época eu não entendia dessa questão, não me ligava à gestão participativa, mas pensando nas minhas experiências, o que acontecia na ocasião, com a participação do pessoal da fila, era uma gestão participativa, porque eles, na verdade, eles é que decidiam se a pessoa poderia ser atendida ou não. E quando o atendente, ele tomava a decisão dele, mesmo atendendo ou não atendendo, ele ficava sozinho, ele não tinha os aliados. Quando ele negava, ele era afrontado. E quando ele cedia as pressões, o que acontecia é que ele tinha o ódio do pessoal que estava ali. Isso funcionou muito bem. Nas ruas, a gente adotou a mesma coisa. Quando ia se revocar um veículo e apareciam aquelas autoridades, eu sou assessor do deputado, quero ficar, a gente se associava em torno da mesma situação. Escuta, vocês permitem que esse cidadão aqui, que se diz autoridade, assim mesmo, que se diz autoridade, fique aqui no passeio ocupando a calçada? Pessoal, não. Então, por favor, retire o seu veículo, a gente vai revocar. A gente fez isso com um empresário de ônibus, do ramo de ônibus, que afrontou a gente nessa mesma situação. A população disse, não, tem que revocar, a gente levou o carro dele. Entendeu? E funcionou, não tem problema nenhum. Por quê? Porque o agente não fica sozinho, ele se consorcia. É a mesma coisa quando a gente cria sistemas, associado ao cliente e tudo mais, a gente tem a maior vontade de atender, mas a gente não sabe, se não houver a participação daquela pessoa lá na ponta que vai utilizar a mesma coisa, a gente não sabe será que a gente vai atender de fato? Eles não opinaram em nada. Então a ideia da participação da sociedade na gestão pública é muito importante. É um desafio, como o Nepomuceno mesmo disse. Aí eu lembrei de uma coisa que escutei há muito tempo, sobre os navios, né? Que os navios, o melhor lugar para o navio é no porto, seguro, longe da tempestade, longe de tudo, mas eles não foram construídos para isso, eles foram construídos para enfrentar os mares, as tempestades, é para isso que eles foram construídos. O ser humano, idem, né? O melhor lugar para o ser humano é no cantinho, né? De repente até aposentado, ali quietinho, recebendo, sem nada, mas eles também não foram construídos para isso, eles foram construídos para enfrentar desafios, né? E é o desafio que desenvolve a humanidade. A humanidade desenvolve em cima da solução dos problemas. É a mesma coisa, é um desafio, e a gente tem que estar preparado para enfrentá-los, ou a gente vai ser atropelado, a gente acaba sucumbindo, porque eles vão aparecer de outros campos, as soluções aparecem, né?
quando você, até na vida particular mesmo, quando você não tenta direcionar o teu destino, alguém vai escolher para você, igualzinho. Então a participação é legal, porque quando você, com a participação da população, você vai poder atendê-la da maneira que elas querem ser atendidas. Tá? Pode passar. Tá. Aí a implantação de sistema de avaliação pelos usuários na unidade de saúde, gestão com uso de algoritmo. A ideia do algoritmo não é muito complexa, né? Se a gente tiver acesso, tá, à opinião da população quanto ao atendimento que ela vem recebendo dos postos de saúde, isso é consorciado às informações que nós já possuímos aqui na Prefeitura, em base de dados, sobre as pessoas que estão lotadas ali, que é o ERGOM, Cisgrat, Cisreg. Então a gente já possui muita informação. A formação da localização dos postos de saúde, tudo isso já existe. Tudo isso já existe. A gente vai conseguir, a partir dessas informações, gerar algumas coisas. Hã? Viu? Até aqui nós temos nosso desafio. Alô? Está falando? Falei o outro. Pegadinha. Pode passar. Pode passar. Ah, tá. A escolha de unidades para testar o conceito. Vamos imaginar o seguinte, né? A gente está falando muito em participação colaborativa dos outros, né? Então seria bom te dar um exemplo, começar em casa, né? Então essa escolha de uma ou mais unidades para testar, com validação de piloto, extensão do projeto, está ali na frente, mas me antecipei, não tem problema. Seria interessante que as unidades também, poxa, eu quero participar. Nós começaríamos já fazendo o dever de casa, né? A participação colaborativa aqui entre nós e posteriormente vai atender ao pessoal lá de fora também. Então, pode prosseguir. Isso seria interessante também, questão do treinamento, né? Palestra para apresentação dos conceitos do projeto, abertura de cadastro da unidade interessada em participar pelo piloto seguido de seleção, isso que eu me antecipei a respeito disso. Uma abertura de cadastro, por exemplo, quer dizer, eu quero participar, entrar dentro do cadastro, eu acho que a ideia funcionaria muito bem. Próximo. Escopo da participação, né? Avaliação de todos os aspectos referentes à qualidade de serviço de uma unidade de saúde, limpeza, presteza, presença de médico. É o que eu disse, quando a pessoa opina, se isso dali fica cadastrado direitinho, imagine o seguinte, um algoritmo, analisando esses dados, teria noção de informar, por exemplo, aquele cara que melhor atendeu, aquele que não atendeu direito, aquele que talvez precise de treinamento, pelo tipo de atendimento que vem prestando, né? A situação de limpeza, presteza, isso tudo aí poderia, até mesmo digo, poderia, mas esse tipo de coisa poderia até ser agregado ao acordo de resultados, né? Aquele cara que melhor atendeu poderia ser levado em consideração, assim como aquele que não atendeu, tá? São ideias, quer dizer, ver a amplitude, né, de coisas que poderiam ser utilizadas isso aí. Por favor, pode passar. Outra coisa, a gente coloca aí, entrada de dados, computador, aplicativo, móvel, quer dizer, isso aí que é o escopo tecnológico, gerenciamento de dados, plataforma web, pode passar, por favor. Pode passar. A divulgação de eventos com aviso de direito ao usuário, vacinação, epidemia, campanhas educativas. Imagine o seguinte, que o sujeito, a partir de uma tela de celular, pipocando de forma dinâmica, apareça, por exemplo, no caso da vacinação, um exemplo. Faltou vacina num posto de saúde durante a vacinação. Ele desaparece da tela. Então, quando a pessoa for, por exemplo, procurar, vou vacinar meu filho, olha ali, não tem aquela unidade onde não existe mais a vacina, por um motivo qualquer, ela desaparece. Então, na verdade, já começa a organizar a demanda, uma distribuição de demanda.
Se a pessoa começar a utilizar esses aplicativos para não sair de casa sem informação nenhuma, né? Então seria uma das ideias. Pode continuar. Telas gerenciais, tabelas, mapas, dados georreferenciados. Bom, isso daí, se olhando direitinho a partir dessas informações, nós temos muitas informações hoje, mas não consorciadas, né? Então, a gerência ficaria numa situação muito mais confortável em tomar decisões. Por quê? Como é que funciona na maioria das vezes? A gente pega um dado ali, eu fui assessor, você disse, a gente pega um dado ali, junto, até você montar tudo, etc e tal, já passou o tempo, o trem foi embora e você não conseguiu juntar tudo. Teve uma época que eu estive na Secretaria de Educação e que as coisas não eram informatizadas. E eu entrei em algumas salas, a coisa funcionava assim, eram 70 professoras, um monte de formuláriozinho, que elas marcavam cruzinho, bolinha, para informar quantos professores tinham na classe comum. Demoravam dias e dias e fechavam aquilo e aquele era o resultado. Entendeu? Então, como são as coisas? A gente está numa época muito mais moderna. Mesmo assim, se você não tiver essas informações já ali consorciadas, atualizadas de maneira dinâmica e com um robô te ajudando nas decisões, robô, eu digo o seguinte, não adianta nada, eu informatizo tudo, aí emito um relatório, alguém vai dar opinião, pega dado de um outro relatório junto. Não estou falando besteira não, cansei de ver isso. Ainda tem muito por aí. Aí quando você vai tomar a decisão, a mesma coisa. Então o desafio é você utilizar a tecnologia do teu lado mesmo, na tomada de decisão, né? Esse é o grande desafio. A gente vê, eu não sei se eu sou muito simplista, porque eu sou da área de desenvolvimento também, e trabalhei do outro lado, né, na área de negócio. Não é muito difícil. Você pode ver que a maioria das informações a gente possui, a gente só precisa interagir mais com a população, seja na saúde, seja na educação, seja onde for. O que eu vejo, ainda vejo hoje, por exemplo, nas grandes reuniões que tem aí, eu vejo o pessoal, o governo lida com a associação de moradores, que representa a minoria, com sindicatos, e até mesmo nas audiências públicas, a gente vê o seguinte, a pessoa vai lá porque ela quer ir lá. Ela vai até lá, eu quero ir. Nesse tipo de situação, o sujeito ele está ali, sendo atendido na unidade de saúde, não é porque ele quer não, ele é obrigado a ir. Entendeu? Então ele está aí, é na hora, você vai ter a oportunidade de pegar informação na fonte. Informação que vai servir para você gerenciar, não o país do faz de conta, mas o país real, que é aquele cara que está ali, que às vezes tem até dificuldade de se expressar, mas é com essas pessoas que a gente vive, que a gente lida diariamente. É com elas que a gente tem que aprender a tratar. E essa é a saída, pelo menos é a minha percepção. Tá? Passa, por favor. Benefícios. Maior transparência na qualidade do atendimento das unidades de saúde, agilidade na tomada de decisões a partir da percepção dos usuários, otimização na qualidade da alocação de recursos. Isso é claro, né? Isso é bem claro pelo que a gente conversou anteriormente. Pode passar, por favor. E benefícios fomenta a meritocracia, Big Data, história de qualidade de atendimento. Pode passar. E é o trabalho de conclusão. E é isso aí. Bom, agora vamos proceder aqui à entrega dos certificados, ver se eu consegui fazer certificado para todo mundo. Quem não receber certificado, você desculpe aí, tá? Viu, Vitória? Se você não tiver o certificado, você desculpe aí, tá? Então, olha só, a tradição... A nota da prova. A nota da prova. Tem gente que foi reprovada, mas me ligou com pena. Fiquei com pena, né? A gente fica com pena, né? A pessoa fez o curso, aí não passou, aí você fala, pô, deixa, eu vou passar, deixa pra lá. Então, olha só, a história aqui é a seguinte, do certificado. Não é chegou, pegou o certificado e vai embora, não. Tem olha só, eu vou chamar uma primeira pessoa. Primeiro vai ser a turma básica que vai receber o certificado, depois a mentoria. Certificado participativo? Certificado participativo. Então eu queria fazer o seguinte. O primeiro certificado, o Vitor vai entregar para alguém. Este alguém vai dizer como é que chegou no curso
como é que está saindo, né? Como é o que agregou o curso do ponto de vista profissional, o que visualizou nesse processo, né? E a partir daí, aí a pessoa vai, termina, já quer correr para sentar porque fica com vergonha. Mas olha só, calma, André, olha só. Olha só, depois que a pessoa recebeu, ela tem como missão chamar o próximo. Tá certo? Então ela vai fazer, ela vai falar e vai chamar o próximo. Então vamos fazer aqui o seguinte, Vitor, por favor, vamos começar a nossa brincadeira. Você pode escolher aqui, sortear quem você quiser. E aí você então, aqui, ó. E aí então nós vamos começar a brincadeira. Toma aqui. Do outro lado. Pequeno detalhe. Aqui. Bom, então a primeira aqui que vai ter que se apresentar e falar sobre a sua transformação no curso é a Carla Lino dos Santos. Se fosse você para ganhar alguma coisa, não saía, né? Bom, uma coisa que ficou bastante na minha cabeça desse tempo todo foi o que o Nepo falou, de autonomia de pensamento. Né? Então, agora eu questiono, foi como até o Eric falou, né? Há um tempo atrás já tinha essa participação e a gente não tinha consciência, independente da tecnologia, né? Não tinha nenhuma tecnologia envolvida e já tinha participação. Então, pensar nisso, né? Dos serviços que a gente pode disponibilizar, pensando no cidadão, no nosso caso, do IPLAN, através da tecnologia. E, bom, o curso foi muito bom para pensar fora da caixa, tudo isso. Pronto, pega o diploma aí. Pega pra alguém. Puxa aí. Vou pegar o de cima. Pode pegar. Bruno Rainho. Bom, seguindo, se eu bem me lembro, como eu soube do curso, né? Eu sou astrônomo da prefeitura. Comecei o curso trabalhando no planetário, sendo lotado no planetário. Estou terminando o curso no modo de secretaria, fui movimentado e recentemente estou lá na Secretaria Municipal de Educação. Tomei conhecimento desse curso através da divulgação pela Bárbara, né? Porque eu faço parte do programa de líderes cariocas, então foi uma oportunidade bastante interessante que a IPLAN abriu para outras pessoas. Inclusive eu acho que vale a pena que, eu acho que é a primeira turma que tem abertura para outros órgãos, então queria parabenizar o Vitor aí pela oportunidade de ampliar, capilarizar ainda mais esse tipo de conhecimento do ponto de vista da prefeitura, porque eu acho isso bastante importante. Esse tipo de iniciativa precisa ser conhecido por outros órgãos. Eu estou fazendo questão de divulgar isso para as pessoas, dizer que a IPLAN está inovando nesse sentido dentro da prefeitura. É importante que a gente tenha consciência desse tipo de iniciativa onde nós estamos, porque é muito difícil, acho que todo mundo aqui sabe disso, superar determinadas barreiras culturais. Então acho que a gente começa a partir de iniciativas como essa. Enfim, sobre as minhas experiências, né, sobre o que eu tenho a falar a respeito do que eu posso tirar desse curso. Eu divido esse curso em duas partes. Eu acho que teve uma parte inicial que foi assim, um arcabouço teórico que o Nepo trouxe, que eu disse isso para ele, que se ele terminasse ali, para mim estava bom. Essa questão de identificar as revoluções cognitivas, né, os momentos na história das revoluções cognitivas, para mim foi um achado. Eu que sou formado em astronomia e especializado em história da ciência, eu não tinha me dado conta de algumas questões que aconteceram na história e linkado como ele linkou. Então, se fosse só isso já estava bom, mas ainda bem que não foi só isso.
porque ver essa parte prática, né, a aplicação disso, trazer isso para a nossa realidade, das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia da cidade, e particularmente o exemplo do laboratório que já existe, me deu ainda mais esperança. Então, eu aproveito ainda para dizer que da nossa turma do programa nós convidamos o subsecretário de Saúde, o Mário Gama, para estar aqui conosco. Ele me mandou uma mensagem agora há pouco, que está bastante enrolado, que não pôde vir, pediu desculpas, Vitor, por não estar presente, mas eu acho que isso é um momento para depois a gente refletir se não vale a pena a gente trazê-lo para que você, Vitor, o Nepo e quem mais vocês acharem pertinente, que possam apresentar um pouco do que foi falado aqui, né, que o Eurico apresentou, porque eu acho que a Secretaria de Saúde é uma cliente em potencial para esse tipo de ação. A secretaria que eu estou agora, que é a Educação, eu estava falando com o Nepo, eu não sei se tem, está preparada, se existe um grau de maturidade ainda suficiente para que a gente possa implantar algo desse tipo, mas é importante que a gente já traga a discussão, e eu estou, como eu disse, levando essa discussão para lá, mas eu acho que a saúde, o público da saúde é um público mais maduro, né? O público da educação é um público mais imaturo, são alunos. Então, essa é uma discussão que a gente pode ter posteriormente, mas reforçar que eu estou muito satisfeito de ter participado. Acho que a minha curva de aprendizado ela foi bastante significativa, foi além das minhas expectativas, e eu espero e torço muito para que essa iniciativa ela aumente a possibilidade de relação entre as pessoas, entre os servidores, e que impacte na sociedade, porque como servidores públicos o que a gente quer no final das contas é que a sociedade saia ganhando a partir de ações como essa que a gente tem discutido dentro de sala de aula. Então, parabéns aí à IPLAN, ao Nepo, enfim, a todos os que participaram, contribuíram, a turma como um todo, né, que as discussões foram muito ricas. Eu agradeço muito pela oportunidade e agora cumpri, falei tudo, respondi todas as perguntas, não sei. Vou passar no caixa. José Leal. Pedir para o pessoal se apresentar, né, como você fez. Tem bastante pessoas aqui, por favor. Boa tarde, meu nome é José Leal, eu sou engenheiro civil, trabalho na Rio Águas. Eu sou líder carioca também, fui convidado pela Bárbara para participar aqui do programa de inovação do IPLAN. Realmente muito interessante, porque a gente, ainda mais na área técnica, a gente é acostumado a cursos rígidos, né? Tem que fazer assim, tem que fazer desse jeito, é uma fórmula, pensamentos normalmente rígidos e sem grandes abstrações. E esse curso foi um achado interessante, porque primeiro a gente aprendeu história, como ele falou, né? Descobri que foi a Bíblia que deu o disparo disso tudo, a primeira impressão, realmente é muito interessante, desperta a gente a ter outras curiosidades, né? E tudo aquilo que a gente pode conseguir pela inovação das ideias de como pode movimentar cada órgão, as dificuldades que hoje cada órgão tem para atender um 746 e cada uma solicitação que é feita pelo público. E quanto mais a gente melhorar isso, mais o Nepo terá conseguido implantar as ideias dele. E depois o tipo de aula, que é aquela aula solta, em que você fica ali, cada um discute aquilo que pensa, o Nepo fala o que ele pensa e a gente rebate, ou aceita ou não aceita, e não fica parado nisso, vai cada um falando o que deve ser falado. Então isso trouxe muito, agregou muito para a gente, foi uma coisa muito boa. E eu até queria falar aqui uma coisa que eu tive num congresso em Jundiaí semana passada, e é uma cidade pequena, desenvolvida em São Paulo, que independe do governo paulista, né? Ela é a terceira ou quarta cidade com melhor vida do Brasil, tem água própria, tem basicamente tudo próprio.
Eles têm um sistema, o cara apresentou um sistema de lixo, de caçamba de lixo, é muito interessante. Você solicita pela internet a caçamba de lixo. Então você pede lá uma empresa particular que vá buscar o lixo na tua casa. Ao você fazer isso, a prefeitura fica sabendo, ela emite uma nota fiscal para você pagar. E aí o fiscal da limpeza urbana vai lá e fotografa a caçamba no local, né? Com o laptop, com o tablet, ele vai e coloca no mapa, já referencia aquela caçamba que está reconhecida e fotografa a que não está reconhecida. Então você entra no mapa, tem lá caçambas verdes, azuis e vermelhas, né? Então, e aí o cidadão paga e hoje a prefeitura sabe onde se joga lixo, onde não estão conseguindo fazer isso numa situação muito interessante, né? O Rio de Janeiro é uma coisa difícil, talvez há 10 anos, porque até você conseguir tudo isso numa cidade enorme, mas é um sistema inovador, né, que foi apresentado. Eu agradeço muito a participação, agradeço ao IPLAN por ter me convidado, me pôr no ensinamento. Obrigado. Manuela Cabral. Só antes da Manuela, parabéns aí. Obrigado. Bom, pessoal, eu vou precisar voltar, eu tenho uma reunião 4 horas na IPLAN, então, mas deixo aqui, tá a Cristina aqui me representando aqui na reunião, parabenizar todos novamente e que essa troca também é muito importante, essa troca de experiências, de como o Nepo falou, tudo que vocês aprenderam, como vocês entraram, como vocês saíram, e que possam levar isso para suas vidas profissionais, cada vez mais desenvolver isso e trazer um melhor atendimento ao cidadão carioca. Tá? Obrigado. Eu sou Manuela, arquiteta e urbanista da Secretaria de Urbanismo. Também cheguei ao programa pelos líderes cariocas, foi oferecida vagas, né, para a gente. E a minha ideia, quando eu abri, eu já falei isso na nossa turma, mas quando eu abri o e-mail e vi a programação, realmente não tinha ideia do que era e não sabia o que significavam muitas coisas do que estavam ali. E esperava uma coisa mais técnica até, a gente, não sei, esperava um outro curso, mas fui surpreendida positivamente pelas discussões que a gente teve, também por participar junto com os outros colegas de outras secretarias, que é uma coisa também muito enriquecedora, a gente fica, normalmente a gente fica isolado, né, no nosso meio. E o que mais me chamou a atenção, que eu nunca tinha parado para pensar, era que realmente todas as transformações que a gente está vivendo não se restringem à inovação tecnológica, mas sim a uma mudança comportamental, né? Então, assim, não adianta a gente avançar. A gente tem muita coisa disponível em termos de tecnologia, mas ainda o comportamento e o entendimento do que isso pode trazer de benefícios para a gente como profissional ou como população, eu acho que ainda está bem aquém do desejado. Então, eu acho que entender que essa transformação, que essa revolução é cognitiva, de fato, foi o maior ensinamento que eu tive. E é isso. Obrigada. Andréia Barreto. Sou professora, tá, de Ciências da Secretaria Municipal de Educação. Hoje em dia, eu sou professora de sala de aula, tá, mas hoje em dia eu estou na Educopédia, na Rio Educa, né? E como é que eu soube? Eu soube pelo Nepo, o Nepo que convidou, me trouxe. E a gente
eu achava que a escola tinha que mudar. Agora eu tenho certeza absoluta que a gente tem que fazer outra escola. Que esse menino que está na escola não cabe mais dentro dessa escola. A gente está preparando um menino que a sociedade não vai mais aceitar, né? Uma mão de obra que não existe mais. Então esse menino vai fazer outra coisa e a gente não deixa. Na sala de aula é uma loucura, porque ele diz não é assim. E a gente diz é assim, e fica essa briga. Então o que me trouxe aqui, quer dizer, o que vai me somar é que a gente vai ter que fazer outra escola. Como? Eu não sei, tá? Mas a gente vai ter que fazer, é isso. Cristiane dos Santos. Olá, meu nome é Cristiane, eu sou geógrafa da SMU. Eu queria agradecer a Bárbara, a todos da IPLAN pelo convite. Fiquei muito feliz de fazer esse curso. Realmente, o que ficou foi mais do que eu esperado. Foi, como ele falou, eu achava que seria um curso, mas foi muito mais participativo, a cabeça abriu muito mais. Saber que eu estou fazendo parte de uma revolução cognitiva foi importante. E hoje, no meu trabalho e também na vida pessoal, eu busco muito mais na internet, eu busco ver essa questão da participação, como que é feito, das plataformas colaborativas no trabalho, buscando exemplos em outras cidades e como isso, de alguma forma, a gente pode trazer para cá, para a cidade, ver o que está sendo feito e não ficar para trás, sabe? Ver o que está sendo feito nas outras cidades e não ficar para trás. Eu gostei muito do curso, do NEPO, a metodologia de trabalho, e espero que nessas outras formas de aprendizado aconteçam na prefeitura, que é muito bom. Muito bom. Obrigada. Rodrigo. Então, né? Eu sou Rodrigo Schwartz, eu sou da saúde e estou cedido hoje para o Comitê Rio 450 e Secretaria de Cultura. E depois de tanta fera falando, não sobra nada pra gente, né? A gente acaba não tendo muito o que falar, porque vai chover no molhado, então vamos falar de futebol. Mentira. Vamos continuar falando. Também eu sou do programa de líderes. Quando eu recebi o e-mail da Bárbara, eu olhei o conteúdo e gostei muito até. No primeiro momento, totalmente uma ideia totalmente errada, porque a minha formação é ciência da computação e eu achei que fosse nesse lado. Quando eu recebi o convite do curso, eu falei, pô, é algo na minha área. Tanto que quando pediram, explique por que você quer participar, eu respondi para ela, por causa da minha formação. Não é nada a ver com o que a gente aprendeu e o que, quando a gente chegou lá realmente, fez a gente enxergar de outra forma tudo o que a gente vive hoje, né? Hoje acho que todos nós aqui passamos agora a entender mais na hora de buscar um resultado, na hora de buscar uma solução, de buscar uma nova tecnologia, que até o sentido da palavra mudou. Na primeira aula, quando você explicou o que era tecnologia, efetivamente, a gente nunca pensava pelo lado que foi explicado, eu pelo menos. E foi bastante importante, eu acho que tem muito a crescer. Eu, por ser da saúde, eu já vinha ouvindo essa história de colaboração lá atrás, desde que eu entrei em 2002 lá na saúde, e nunca isso saiu do papel. A gente ouvia essa história dos totens, dos caixas eletrônicos que seriam para você passar o seu cartão de saúde, blá, 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 blá. Isso nunca saiu do papel e eu já ouvia desde que eu entrava. E acho que agora a gente tem uma luzinha no fim do túnel e acho que a gente vai poder contribuir com isso. E agradecer a IPLAN, a Bárbara, o NEPO e a todo mundo aí, a nossa turma, porque o convite foi muito legal, o curso foi muito legal. E só engrandecer o nosso lado profissional e pessoal. Obrigado.
Roberto Leandro de Souza Silva. Bom, eu sou Roberto Leandro, sou analista de sistemas da Plan Rio e no início do curso eu já tinha alguns conhecimentos breves, experienciava, já tinha um pouquinho de conhecimento de alguma coisa, mas o curso foi muito bom porque ele conseguiu fortalecer essas ideias, ele definiu conceitos e pôde proporcionar, acho que não só a mim, mas todo mundo que fez parte da turma, um entendimento muito concreto do que é a participação, de tudo que a gente aprendeu. Eu ressalto assim, a metodologia que o Nepo utilizou, que eu achei muito interessante, essa dinâmica toda que foi feita com o pessoal, eu achei muito fortalecedora, porque a gente não só aprendia, mas a gente também fixava com debate, com alguns bate-bocas, algumas coisas que aconteceram, mas eu achei muito bom, achei que o curso é excelente, espero que ele continue e não tem muito o que falar porque todo mundo já falou um pouquinho sobre tudo, né? É isso que eu tenho a dizer. Obrigado, foi muito bom fazer parte desse grupo e espero continuar no laboratório no que virá. Obrigado. Leandro Damasceno. Tá acostumado já. Abre a faixa, abre a faixa. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Leandro Correia, sou formado em processamento de dados e por vocação trabalho com design gráfico. Sou técnico de editoração da Plan Rio. Eu não vou mais aqui falar sobre a questão do conteúdo do curso de maneira técnica. Isso foi bem explicado aqui pelo pessoal. Para mim, o grande valor do curso foi nem tanto técnico, foi mais questão cultural. Nós estamos atualmente vivendo uma sociedade que tem mudanças constantes. Primavera Árabe, nós saímos de uma Guerra Fria não tem muito tempo atrás. Nós estamos vários problemas surgindo, nós temos modificações no Brasil constantes, manifestações. Estamos num momento de conturbação social gritante. O que esse curso teve grande valor para mim foi que fez com que eu pudesse entender efetivamente o que está acontecendo. O que está acontecendo atualmente é basicamente uma nova roupagem do que aconteceu em revoluções culturais passadas. A imprensa modificou, quebrou um reinado de informação no passado, o alfabeto também quebrou um reinado de informação no passado, e hoje, com a informação descentralizada com a internet, nós temos que ter uma consciência popular muito maior. E isso também pode ser utilizado pela Prefeitura, pelo Plan Rio, para fazer com que a população possa melhorar a gestão de recursos públicos. Nós demos um exemplo aqui na saúde, mas tem surgido isso com ônibus e outros fatores. Essa é a grande vantagem do curso para mim. Ele me fez abrir muito meus olhos, assim como pode abrir os olhos da Prefeitura, de qualquer pessoa que o faça. Eu realmente recomendo. Só isso. Abre a faixa. Próximo é José Vitório. Eu sou Vitória, eu trabalho na central de soluções da TOP GSA, no atendimento, né? E eu gostaria de dizer de primeira mão, apesar de todas as coisas que já foram ditas, o grande orgulho que eu tenho de trabalhar para a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Porque considero o Rio de Janeiro uma das grandes metrópoles do mundo. Quem trabalha na cidade do Rio de Janeiro poderia estar trabalhando na prefeitura de qualquer cidade do mundo. Você poderia estar trabalhando na prefeitura de Paris, de Washington, de Londres, de Tóquio, de qualquer lugar. Se você não prezar o seu trabalho aqui, você não fizer um bom trabalho aqui, você não faria bom trabalho em prefeitura de qualquer grande metrópole do mundo, em hipótese nenhuma. Então,
Eu ressalto e digo isso, que eu tenho o prazer de trabalhar para a Prefeitura do Rio de Janeiro, de ter feito concurso, né, nessa casa, e agradeço a participação no curso, porque eu trabalhei com afinco vi em todas as aulas, gostei muito do que foi falado, e o curso, ele abre, como eu costumo dizer, um pensamento filosófico futurístico que a gente está vivendo. A gente está vivendo esse novo pensamento filosófico futurístico que não estamos dando conta. Só que quando a gente para discutir, como a gente discutiu muitas vezes partes filosóficas da coisa, é que abre o nosso entendimento. Dessa maneira, só assim que a gente vê o que está acontecendo, e mais ainda, a gente está inserido sem querer, porque eu costumo dizer que tecnologia muitas vezes é empurrada goela abaixo, você tem que engolir. Você não tem como optar, eu quero, eu não quero. Você tem que estar, você é inserido independente da sua vontade, involuntariamente. E essa nova filosofia, esse pensamento futurístico, novo pensamento futurístico filosófico que está ocorrendo, que a gente está no meio, não temos como voltar atrás. Né? Não tem como, é só daí para frente. O curso foi muito legal, abriu muito a minha mente, fiz questão de vir, de participar, porque estava vendo alguma coisa nova, alguma coisa tinha que acontecer e estava acontecendo no meio, e foi dessa maneira que abriu a minha visão para uma série de coisas. Muito obrigado a todos, Nepomuceno, ao IPLAN, que promove uma coisa dessa, né, para a gente. Tem que ser uma grande empresa para promover grandes coisas. Obrigado. O próximo sorteado é Eurico dos Santos Rego. Parabéns. Bom, interessante, né, como eu entrei no curso. O pessoal dizia, entra no curso, aí eu fui assim, olhei que estava fechado, não podia entrar mais. Eu fui lá na Bárbara, quebra meu galho, me inscreve aí. Ela quebrou meu galho e me inscreveu. Aí cheguei lá, comecei a assistir, já entrei com aquela ideia de, bom, eu não sou analista de sistemas aqui, vamos abrir a cabeça, porque tem jeito tudo quanto é canto, né? Senão eu vou fechar o funil, só vai entrar na minha cabeça o que eu deixar. Então vamos abrir a cabeça. E assim fiz, gostei muito, aprendi muito. Os novinhos quebraram até meu galho, me permitiram que eu apresentasse o trabalho, tudo. Obrigado aos novinhos. E é isso aí, muito feliz, e a gente se surpreende a cada dia. Eu me surpreendi, não esperava apresentar trabalho nenhum. Aconteceu, apresentou, aí já está feito, pronto. Obrigado a vocês. Vamos ver o próximo aqui. O próximo é Clodoaldo Tadeu de Oliveira. Achou que não vai ganhar, né? Já estava triste ali tudo. Meu, obrigado. Parabéns. Vamos ver. Boa tarde, eu sou técnico da IPLAN. Entrei no curso por conhecimento, curiosidades, e fiquei surpreso com o conteúdo, com o repor também, que colocou coisas muito bem claras, e a participação de todos. Foi uma coisa interativa, deu para abrir a cabeça e sair com bastante conhecimento. Bom, agora... Não, calma, que for da turma, né? Tem a mentoria. Tem a mentoria, tu quer dizer... Calma. Olha só, agora a gente tem a mentoria, e aí a mentoria vai ser diferente. Porque a mentoria foram modelos, pessoas participaram de formas completamente diferentes. Então o que eu queria pedir para o pessoal da mentoria é o seguinte: foi apresentada aqui uma avaliação do laboratório, foi proposto assim, algumas mudanças, algumas sugestões. Eu acho que a gente podia aproveitar esse momento do pessoal, para o pessoal dizer o que achou da apresentação, quer dizer, como é que acha que a coisa está colocada, né? E a gente poder
começar essa brincadeira. Eu queria começar chamando aqui o Paulo, que o Paulo foi o cara que teve bastante presente no Paulo Melo. Queria chamar o Paulo, que o Paulo foi bastante presente e a gente poder começar a partir daí, que ele teve, principalmente aquela nossa tabela ali, o Paulo foi o advogado do diabo, né? A gente aprendeu muito a discutir, né? É isso aí. Bem, não entendi direito o que você pediu para dizer aqui. Meu nome é Paulo Melo, eu também trabalho na DOT. Não deixa molhar o bico. E a ideia é fazer uma avaliaçãozinha do que foi apresentado, assim, com perspectiva do laboratório. eu ia até brincar com o Vitor, né? Se ele estivesse presente, mas eu não vou perder a piada, né? Ia falar pro Vitor, não sei se você percebeu ali, mas para passar para a segunda fase a gente precisa de investimento. E é basicamente isso que está faltando agora para a gente. A gente tem 100 pessoas aproximadamente preparadas nessa questão, e a gente está pronto para o próximo passo. E para o pessoal da última turma, só lembrando que a gente tem reunião do LINC, que é o grupo que discute a inovação, toda quinta-feira às 10 da manhã. Então, estão todos convidados. Geraldo Silva Maia. Bom, meu nome é Geraldo, eu faço parte da família Iplana e laboratório. E esse laboratório mudou muito, né, na forma de pensar, né, e hoje na forma de eu trabalhar também. Eu trabalho hoje pensando um pouco mais em participação do gestor, em trazer, tentar extrair, não o que ele diz que precisa, mas sim o que ele realmente precisa, em todas as necessidades, né? As demandas. E é isso, complementando a reunião do LINC, no 13º andar, na sala que vocês fazem treinamento lá, 10 horas, nas quintas-feiras. É só isso. Agora é só isso. Anis. Boa tarde, meu nome é Anis Fraga, eu sou da DTE. Bem, primeiro queria agradecer ao Paulo e ao Neupô, vendo o resultado aqui dos slides, né? Ficou muito claro agora como o laboratório pode se posicionar e até receber novos integrantes, né? Acho que ter essa clareza do que é possível, acho que dá outra dimensão para o laboratório daqui para frente. Obrigada. Edson. Obrigada. Você também. Edson Moreira, sou da diretoria de tecnologia também, venho participando desde a primeira turma, desde o início, né? Tenho aprendido e tentado praticar a inovação no dia a dia. Gosto muito da imagem, né, das constelações, das redes que cada um de nós participa. Eu vejo o laboratório e a rede de inovação da prefeitura como fortalecida. Eu acho que essa nova turma, né, eu acho que ela trouxe elementos novos da necessidade da gente estar mesclando informação e experiências práticas. Passando um pouquinho aí da experiência que a gente tem participado, a gente tem
tentado, né, bater e investir em projetos viáveis que a gente está ligado. Então, foi citado aí o projeto do Instituto Vitória, que o Plan Rio, junto com o COR, tem uma parceria lá com as agências suecas, né, quer dizer, uma coisa assim de ponta. E também o Data Rio, né? A Raquel não está aí, mas é um projeto que a gente vê como um projeto viável, né? Que é um portal de dados abertos, onde tem o investimento aí da prefeitura. Eu acho que a gente tem que conjugar teoria e prática, né? Eu acho que isso também é uma coisa que aumenta a complexidade da nossa responsabilidade. A capacitação, eu acho que ela é básica, né? Eu acho que todos nós aqui temos hoje uma nova percepção, mas a gente precisa ir mais fundo, que é pegar projetos reais, olhar como que as redes estão estruturadas, como que o usuário interage com isso, e aí, né, quer dizer, exercitar isso. Eu acho que aí a gente fecha um ciclo importante. Eu acho que a gente está abrindo um novo ciclo. Eu acho que esse balanço é importante. Eu acho que vai dar a condição da gente abrir um novo ciclo e estar ligado muito aos projetos de inovação que existem na prefeitura. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aceitar esse desafio, né? O laboratório tem uma função, mas inserido dentro aí da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. É isso. Roberto Marteleto. Bom, boa tarde. Sou conhecido como Marteleto, no IPLAN, né? E participo do laboratório, sou técnico da IPLAN desde 2000. E, como o Nepô falou, eu acho interessante que o laboratório tentou dar vários passos adiante, quer dizer, em projetos e tudo mais, e acabou ficando em protótipos. Mas eu acho que é interessante porque nós vamos dar um passinho atrás. E eu acho importante, todos que falaram aí na turma básica, eu estava de férias, mas eu ouvi quase todas as aulas, né? E é importante que nós voltamos para a aculturação. Nem todos irão participar do laboratório, não necessariamente preciso, né? Porque a gente vai chegar numa parte técnica e nem sempre é viável para todos. Mas essa aculturação de várias partes da prefeitura tendo essa cultura dessa participação, que tem muito trabalho pela frente, mas eu acho que vai ser muito importante para a política da prefeitura, e isso vai se estender aí para vários e tudo mais. Eu queria, quer dizer, isso nós lutamos, né? Como o Nepô falou, ele fala para vários cursos, a tropa de elite, né, do laboratório. Bom, acho que é só isso. Agradeço aí continuamos lutando. Meu xará sem o O, Robert. Robert Pinguim. Joia. Boa tarde, eu sou Robert Carvalho. Tá bom na foto aí? É selfie não, cara. Agora você vai prestar atenção. Eu achei bem legal poder fazer a apresentação do programa do ônibus, né, que a gente chama assim, o Rio Meu Ônibus, para vocês, para a turma de vocês. Esse trabalho foi feito em conjunto com as ideias do pessoal todo do laboratório. Eu me sinto honrado e agraciado por ter participado da primeira turma e ter visto as outras turmas e a evolução das coisas que estão acontecendo. Então foi muito legal poder apresentar para vocês mesmo um trabalho que foi feito por nós com as ideias do laboratório e a metodologia do Nepô. E eu gostaria de pedir para vocês, de novo, que nossa reunião é na quinta-feira, às 10 horas, vocês vão aparecer lá. Uma coisa importante que vocês vão começar a entender é que nós não temos chefes, não tem o Nepô lá na frente que vai guiar o pensamento. Então, quando nós estivermos lá, nós temos uma pauta, a gente manda o e-mail para a lista de e-mails e a reunião vai andando de uma determinada forma. Eu acho que ia ser legal vocês não perderem a ideia do projeto de vocês, que de repente vocês resolvem tocar. Não, apesar de o Nepô ter mostrado três colunas e o Marteleto ter confirmado que a gente agora vai ficar mais na primeira, a aculturação,
Não se prendam muito. Fala, Paulo. WhatsApp também. Tem um WhatsApp agora, a gente montou um grupo. Facebook também, tem um blog também. Facebook não funciona e o YouTube também que não funciona. Mas o que interessa é o seguinte, de repente vocês vão ver dentro de vocês e falam, por que eu vou ficar parado nisso? Vai para frente, tenta fazer, entendeu? Você tem uma forma de conseguir implementar o negócio do hospital, entendeu? Junta um grupo de vocês e vai tentando fazer a coisa andar para frente. Eu acho que vai ser legal. A gente conseguiu, né, tentar fechar um protótipo, tentar fazer a coisa chegar lá na frente, aos trancos, barrancos, os recursos que temos. E eu acho que vai ser legal vocês tentarem fazer o de vocês funcionarem também. Tá ok? Enquanto vocês na 500. E o próximo aqui... Ricardo Lima Bandeira. Que Deus. Vai falar? Vou falar nada não. Não vai falar? Não, quer que falar? Então deixa eu falar. Não, o Nepo falou que eu sou fala mansa. Então tudo bem. Eu sou fala mansa, mas na última vez que a gente se encontrou, eu achei nem que ia ter certificado, porque a gente, deixa eu usar uma expressão feia aqui, a gente saiu na porrada lá, ficou Mas é o seguinte, a proposta do treinamento dele é clara, né? Fala de uma participação em cima de uma plataforma tecnológica. E quando eu comecei a participar do laboratório, quando eu entrei lá, ainda estava com aquela cabeça de analista de sistemas, de não, projeto, PMBOK, PMI, não sei mais o quê. E o Edson, né, até falou, pô, cara, devagar, não é assim. E depois eu vi que o papel da gente, né, da inovação, sob o meu ponto de vista, é pensar, é criar, né? E esse foi o motivo da nossa briga, porque eu falei, cara, o papel do laboratório é independente de tecnologia. São coisas diferentes de plataforma, você usa o que você quiser. O mais legal é a mensagem que eu quero falar para você, para qualquer lugar que você vá fazer o teu curso, é o seguinte. O mais legal do teu curso são as pessoas que você reúne. São vocês que estão aqui. São pessoas que, apesar de estar no serviço público, não se acomodaram e estão querendo sempre uma coisa nova. E a minha mensagem é essa. Luiz Gustavo Milfon Pereira. Parabéns. Bom, boa tarde a todos. Eu queria dizer que eu faço parte daquele grupo dos entusiastas. Eu acredito piamente na teoria que não é apenas do Nepomuceno, mas da Escola de Toronto, do Pierre Levy, do Manuel Castells, do Augusto de Franco, da Escola de Reis. Quero dizer que o curso de inovação, a primeira turma, acompanhou um processo que vinha acontecendo no mundo e previu, compreendeu e apresenta uma solução para as manifestações de 2013. Nós temos a solução para melhorar os serviços públicos do Rio de Janeiro. Nós temos condições de atender as demandas que a população pedia naquela época e ainda estão aí. Não resolvidas. Né? Agora, eu acho que é preciso que a empresa invista para a gente dar um passo adiante, porque o grande desafio não é tecnológico, o grande desafio é político e cultural. Mas eu acredito que nós podemos sim fazer uma grande diferença para o Rio de Janeiro e para o Brasil, se essas ideias que nós estudamos aqui puderem ser levadas para frente e implementadas de fato. Convido a todos a fazer parte dessa revolução. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Vamos fazer a foto. Foto. Galera, foto. Cristina, quer falar? Cristina vai fechar, peraí. Antes da tradição da foto, né, que vocês viram no primeiro slide do repórter, tem 3 turmas, né, fotos de 3 turmas, eu só queria dar
uma amarrada, que o tempo inteiro que eu escutei o depoimento de cada um de vocês, uma coisa ficou muito forte, que está na primeira coluna do NEPO, o aculturamento, tá? E o sair da caixa. Quando cada um de vocês fala sair da caixa, é tão importante porque é o mundo exatamente que a gente está precisando, que a Andréia falou que o garoto da escola não tem mais, quer dizer, a escola que prepara o garoto não está preparando para o mundo fora da caixa, né? Então, assim, somos pais, somos mães, somos professores, porque eu também sou professora, né? Então, é este mundo que a gente tem que preparar. Existe um livro que eu comecei a ler, e ainda não acabei, porque eu estou preguiçosa demais, que eu comecei a ler a partir da primeira palestra que eu ouvi do NEPO na primeira turma, e que diz exatamente isso, o mundo interligado, o mundo conectado que nós vivemos. Quando a gente aperta um botão hoje para falar um WhatsApp ou para fazer uma compra na internet, isso automaticamente já está rodando a rede de uma forma assustadora. E é este mundo que a gente tem que se preparar. Obviamente, nós que já estamos mais avançados na idade, né, temos os nossos choques de cultura, né? E muitos dos nossos funcionários da prefeitura como todos estão nesse sênior, né? Somos sênior. E estamos vendo entrar uma garotada toda nova através dos concursos ou através de outros meios de contratação que estão impactando no nosso dia a dia. Então a gente precisa abrir-se para isso. E acho que uma grande marca que o curso do NEPO traz, e cada vez que eu assisto ou a palestra inicial ou a formatura, me fica essa marca, né? A necessidade que a gente tem de se abrir ao novo e de permitirmos criar apesar de todos os problemas que nós temos, tá? Então é permitir criar apesar de não haver investimento no link, né? É criar, sair da caixa e tentar alguma alternativa para o link funcionar, né? E que nós, da CTP, AVP, baseados na força da presidência, estamos a fim que isso aconteça. Foi um prazer enorme, tá, ter o grupo de líderes e de outros membros da prefeitura, dessa vez nessa turma. Aliás, uma outra turma a gente já teve membros da Secretaria de Educação e da CGM, se não me falha a memória, né? Hoje nós temos aí um grupo de líderes, que é um grupo bem visionário dentro da prefeitura, com possibilidade, não estou dizendo com força total, mas com possibilidade de fazer grandes alterações no status quo da prefeitura, né? Então é isso, agradecer a presença de vocês, né, pedir a vocês que multipliquem, principalmente porque nós, IPLAN, né, já estamos assim multiplicando as sementes plantadas pelo NEPO na primeira turma, a gente já tem isso bem frutificando dentro da IPLAN. Então, e agora é vocês que têm a competência, tá, de levar essa ideia, exatamente de como se tem que se refletir para esse novo mundo de colaboração, de tecnologia, de tudo que o mundo hoje oferece para a gente, né? Então levem a ideia para os seus núcleos e com certeza o NEPO vai estar à disposição para ir até vocês multiplicar o conhecimento, tá bom? Obrigada, NEPO, como sempre, né? Espero que agora a foto. Vem outra foto. Ana Cris. Vai ter Vai.